pílulas. Então, hoje aqui para vocês, eu também vou oferecer essas duas pílulas. A gente tem a pílula azul, para você continuar como você está, na sua zona de conforto, ou a pílula vermelha, para mudar o que está acontecendo na sua vida. Próximo. Mas o que é essa matrix da mente, né? Essa matrix, ela relacionada à psicologia, faz parte. Consciente, inconsciente, os nossos sabotadores, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente passou na vida. O próximo. E o que está acontecendo é que a gente está preso a essa matrix, né? Nunca teve tanta falta ao trabalho, nunca teve tanto adoecimento, a gente nunca viu tantas crianças depressivas, ansiosas, se cortando, se matando. Então, a gente está vivendo um tempo de doença, de sobrecarga emocional, de cobrança intensa, mas a gente pode quebrar essa matrix e sair disso. Próximo. Como Freud dizia, o que faz a gente viver, o que faz a gente buscar a vida são os nossos desejos. E se a gente não tem desejo, a gente não vive, a gente sobrevive. Próximo. E aí eu adoro esse programa africano que ele fala que quando não temos inimigos internos, os inimigos externos não fazem nada conosco. Eu acho que está indo embora. Mas o que quer dizer essa frase, né? Quer dizer que quando nós internamente estamos doentes, a gente não está bem, a gente, qualquer coisa que falem pra gente vai deixar a gente mais triste, vai deixar a gente sem vontade de fazer as coisas. E para falar sobre felicidade, o que a gente pode conversar? A Suneli Buski, que é uma das principais pesquisadoras sobre... peraí, voltou. Vai conseguir passar? Tem que pôr na tela cheia. Isso, põe na tela cheia. Pode passar. Então, até quando que a gente vai deixar que o nosso cérebro sabotador segure as nossas histórias, os nossos sonhos, o que a gente busca na vida? Pode passar. E pensar que a depressão e a ansiedade nada mais é do que um capítulo da sua vida, e não o livro todo, porque nós somos aprendizes de luz. Próximo. E a gente ultimamente vive assim, né? Cheio de problemas, tem que pensar no trabalho, tem que pensar na vida, tem que pensar na escola, tem que pensar na família, e a gente vive essa loucura, e a gente acaba perdendo o desejo de viver, a gente acaba tendo uma anedonia, que vira uma depressão. Próximo. Na verdade, o problema não é que você é fraco, é que te ensinaram a carregar um monte de pratos. E eu brinco que esses pratos a gente aprende a carregar no ciclo, né? Eu não aprendi. Então, a gente tem que tentar mudar isso e não tentar controlar o que é incontrolável. O próximo. E aí, quantas vezes você já se sentiu como essa lagosta num lugar que não te cabia mais? Num lugar que você já estava com dor, desconfortável. É claro que isso não é bom, mas essa dor é um convite para você mudar. É um convite para que você queira ser diferente. E a lagosta não tem medo de perder a casca, porque ela foi ensinada que ela precisa perder a casca para crescer. A gente não. A gente foi ensinado a ficar na zona de conforto. O próximo. E aí a gente só consegue sair quando a dor é insuportável. Então vamos tentar mudar essa casca da lagosta antes que chegue nesse ponto de insuportabilidade. A dor é um convite para você se transformar. Pode próximo. E aí como é que é a história da lagosta, né? A lagosta quebra a casca para poder crescer, mas por um período ela fica vulnerável enquanto a nova casca está sendo formada. Mas ela não tem medo de ficar vulnerável, ela não tem medo de ser devorada, porque ela sabe que a próxima casca vai ser muito mais bonita e muito maior do que a anterior. Próximo. E aí está aqui, a nova lagosta, linda, feliz, numa nova casca. E aí eu falo, como Freud diz, que ser desejado é o olhar do outro para conosco. E ser desejante é desejar o que nos falta. Pode passar. Mas será que realmente eu sei o que eu desejo? O próximo. Será que você sabe quem é você? Será que é tão difícil para as pessoas abrirem essa portinha no meio do seu coração? Aí me lembra a abertura do Globo
corrigir? Será que você seria devorado se ela te perguntasse quem é você? Por que será que a gente tem tanto medo de saber quem somos? Será que é o medo de ser devorado ou de ser desaprovado, de ser julgado? Próximo. E isso é uma jornada pessoal. Esse autoconhecimento vai ser por vários motivos e por vários mecanismos. Pode ser na espiritualidade, pode ser com uma terapia, pode ser com uma mentoria, ou pode ser conversando com seu amigo ao lado, perguntando: o que você acha que eu faço bem? O que você acha que é o meu ponto forte? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar. Pode passar? Esse quadrinho é bem interessante, eu faço com alguns pacientes. E muitas vezes é muito difícil para eles responder, porque a gente vive no automático. Isso me lembra quando a gente está no avião e aí o piloto fala, portas em automático. A gente vive no automático, a gente vive nessa matrix sem pensar o que realmente a gente quer da nossa vida. O próximo. E aí a gente tem uma coisa chamada a criança ferida. Então essa criança, né, Marcos Dutra fala que a infância é o chão que a gente passa durante a vida toda. Então, muitas das coisas que a gente passou na nossa infância, a gente carrega para a idade adulta. Ele tem até uma mentoria que ele fala que a criança ferida vai dar o adulto falido. Então, vamos acolher essa criança e impedir que esse passado te atrapalhe. Vamos sair da vitimização e vamos falar: eu sou o dono da minha história, eu vou fazer diferente a partir do que me aconteceu. Próximo. E a cura da criança ferida vai te libertar desses sabotadores internos que a gente cria lá na infância para evitar que a gente sofra. É um mecanismo de defesa. Mas a gente não pode deixar que eles te freiem a vida. Próximo. Então, como eu disse, a Sonali Burski diz que a felicidade ela é composta 50% genética, então 50% eu nasço feliz ou infeliz, 10% é situacional. Casamento, emprego, escolhas da vida, e 40% é treinável. Então a gente pode ser cada dia 40% mais feliz. Olha a gente saindo da matrix. Próximo. E aí uma coisa bem interessante, não sei se vocês conhecem essa escala de Hawkins, é a escala de frequências, né? Então você vê que a tristeza é uma frequência bem baixinha, apatia, frequência, culpa. Eu digo que a culpa é o pior sentimento que você pode ter, porque a culpa vira câncer. Então, pelo amor de Deus, saiam dela. E que a coragem, o orgulho, o amor, a iluminação, e o que é mais alto ainda é a gratidão. A gratidão é o único sentimento que é para o outro. Ninguém é grato a si mesmo. A gente é sempre grato a alguém. Então é a maior frequência de todos. E Buda dizia, quando você está com raiva, é como se você pegasse um bastão cheio, um bastão pegando fogo e tentasse jogar em alguém. Mas primeiro queima a sua mão, não queima o outro. Próximo. Então, perdoar é um ato de libertação emocional. Eu brinco que quando você está ressentido com alguém, ou você está magoado com alguém, você fica ligado a essa pessoa como se fosse por um fio. E esse fio, todos os dias você lembra dela. É pior do que ser apaixonado. Então, perdoar é